Olá, sejam bem-vindos todos vocês aqui a mais uma videoaula aqui no nosso canal, né? Aqui no portal AVA, é isso? Eu sou o professor Leonardo, tá aqui o professor Leonardo, nós estamos aí na nossa aula de número 45 e hoje nós vamos falar sobre medindo temperaturas. Por que é importante você ter algum conhecimento sobre temperatura? Já vamos comentar sobre isso. Aqui está uma postagem, né? Deixa eu ver se dá para me isso. Aqui está uma postagem, né, de uma previsão do tempo, né, realizada aqui, ó, ontem. Esse vídeo estou gravando, realizado ontem, terça-feira, dia 13. Então, isso aqui é uma previsão do tempo. E é importante que você saiba algumas informações para que você possa interpretar muitos assuntos, para você possa compreender. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Nós iremos falar sobre medindo temperaturas. Mas antes da gente continuar, antes da gente continuar a nossa aula, vamos fazer uma breve leitura para entender o que é temperatura. Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou um sistema, não é verdade? Então eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você suou, você transpirou, não é isso? Em forma de gotículas de ar. Então como que isso acontece? Significa que o seu corpo está muito quente, então você está aí transferindo temperatura através dessas gotículas de suor ao sistema. Que sistema? O sistema externo onde a gente vive, não é verdade? Então, fisicamente, o conceito dado a quente e a frio é um pouco diferente do que costumamos usar no nosso cotidiano. Vamos entender um pouquinho, porque já vamos falar o que é como a gente faz essa medida de temperatura. Bem, como eu comentei com vocês, eu tenho aqui uma previsão do tempo, né? E essa previsão não é precisão, viu, gente? É previsão aqui. Na terça-feira, né, dia 13, eu realizei essa pesquisa aqui no Google às 8 horas da manhã, né? E aqui tá a previsão desse tempo, tá aqui um sol aqui, ó, um desenho, né, de um sol aqui, informando para mim que eu tenho aqui vai ser um dia ensolarado, né? Aqui nós temos outras informações, por exemplo, precipitação, né, que aqui é a quantidade de chuva, né, a possibilidade de chover, né, de chuva nesse exato momento. Então, de alguma forma, vamos ter uma precipitação de 10%. O vento, né, então aqui você tem informações sobre o vento, sobre a umidade. Olha aqui, a umidade está 83%, ou seja, o ar está muito bom de você respirar. Então, ótimo, né? Essa previsão aqui também contava aqui a temperatura máxima e a temperatura mínima aqui nesse dia. Então, vamos preencher também esse quadrozinho aqui, porque aí a gente vai compreender melhor com essas informações que estão aqui nessa tabela. Então, olha aqui, a previsão do tempo para terça-feira, no caso ontem, aqui nós tínhamos aqui então uma máxima de temperatura, tá aqui, ó, em graus Celsius, tá? Então, graus Celsius é a escala que nós utilizamos para medir a temperatura, né? Aqui no Brasil. Então, já vou fazer algum comentário sobre essa escala. Então, nós temos aqui, naquele exato momento, às 8 horas da manhã, a temperatura média, né? A temperatura aqui em Goiânia era de 23 graus Celsius. Então, vamos melhorar aqui, ó. Esse aqui é o nosso símbolozinho de graus Celsius, tá bom? E a máxima para aquele dia era de 30 graus, né? E a mínima era de 18 graus. Então, eu vou vir aqui, ó. Tá aqui a previsão, né? Na terça-feira, então eu tinha uma temperatura máxima aqui, ó. Era de 30 graus, né? E a mínima de 18 graus. Deixa eu melhorar aqui com a outra canetinha, porque essa canetinha aqui acabou. Então, como que eu vou fazer esse símbolo de graus Celsius? Vou fazer um Czinho maiúsculo, tá? Isso, uma pequena bolinha aqui do lado. Exatamente, tá bom? Então, a temperatura máxima de 30 graus, temperatura mínima de 18 graus, previstas aqui, olha aqui, para terça-feira, dia 13, tá? E aqui vamos completar a nossa tabela.
E na quarta-feira, qual que era a temperatura máxima? Então, nós temos aqui 31 graus e a mínima de 19 graus. Então, essa temperatura, ela ia oscilar entre, provavelmente, quando você acordasse de manhã, você ia sentir uma temperatura muito próxima aqui de 19 graus, tá vendo? É mais ou menos igual essa hora que eu pesquisei aqui na internet, no Google, tá? Eu estava aqui em Trindade, olha bem para vocês verem, próximo das 8 da manhã, no início da manhã, ali na madrugada, né, 19 graus Celsius, né, quando o sol se põe. E essa temperatura mínima prevista para aquele dia, a temperatura máxima naquele dia, 31 graus. Então, vamos preencher aqui o nosso quadro aqui, né? Então, eu tenho aqui 31 graus, né? E a mínima de 19 graus. Deixa eu usar aqui a canetinha de outra cor, com a ponta fina melhor, para representar aqui o nosso símbolo de graus Celsius, da nossa escala, tá bom? Graus Celsius. Então, aqui também completando na quinta-feira, nós temos uma previsão. Vamos ver que onde está a quinta. Está aqui, fizemos a quarta. Nós estamos aqui na quinta-feira. Máxima para aquele dia está aqui 30 graus Celsius e mínima de 18. Nós temos uma temperatura muito próxima, né? Aqui uma da outra, né? Então, aqui a máxima foi de 30 graus, né? E a mínima de 18. Então, tá aqui, deixa eu completar aqui o símbolo que nós estamos falando de temperaturas. Usamos o grau Celsius, um Czinho, tá? Um bolinho aqui do lado. Ok, graus Celsius. E na sexta-feira, né, é a previsão, né, para hoje. Então, a previsão para hoje, porque essa aula ela vai acontecer na sexta-feira, mas não seria para hoje, porque estou gravando para a 13ª semana, então me enganei, né? Para a semana que vem até. Estou gravando essa aula aqui na semana anterior. Então, na sexta-feira passada, agora tá certo para vocês entenderem. Na sexta-feira passada, nós teríamos essa previsão aqui, ó, de máxima de 30 graus, né? Seria aquele momento, aquele pico, né, de temperatura, e mínima de 19. Essa aqui, ó, acabei que não observando essa corzinha, que eu vou colocar pra vocês verem aqui, ok? Essa data aqui, ó, é do dia 16, a previsão, sexta-feira passada. E assim, se você continuar a observar essa pesquisa que eu fiz no Google, ela vai falar aqui para mim a previsão e não precisão, tá, gente? Previsão é algo que pode acontecer, possibilidade ou não, tá? Nós temos aqui do dia 17, olha aqui, ó, domingo, dia 18, segunda-feira, e para possível a gente fazer uma previsão aí com essa busca nesse site até o dia de hoje, se fosse necessário. Então, aqui nós fizemos aqui nós preenchemos aqui uma tabela, observando melhor essa nossa escala de temperatura. Mas, professor, o que é o grau Celsius, né? O senhor escreveu aqui para mim, o senhor colocou o símbolo do grau Celsius aqui, né? Personalizou, melhorou. Mas o que é grau Celsius, professor? Grau Celsius, né? Cujo símbolo tá aqui, ó, é um Czinho com uma pequena bolinha aqui, né? É a escala de medida padrão que adotamos aqui no Brasil. Bom, e como que funciona essa escala? Como que vamos observar? Vamos falar de algumas características dessa escala que nós usamos de temperatura. É importante porque a gente está aprendendo mais. Vocês estão vendo aqui esses cubinhos de gelo? Nós temos aqui, é um desenho preto e branco, mas o material de vocês aí no aula tá colorido. Então aqui eu coloquei um desenho aqui de um cubo, né? Cubinho de gelo, né? Cubinhos de gelo, né? Nós temos a nossa água no estado sólido. Então a nossa água no estado sólido, ela vai estar ali em formato de gelo. Então essa água no estado sólido, né? Ela tem uma temperatura, né, muito aproximada, vou até escolher de canetinha vermelho aqui, que é o nosso estado de congelamento da água, tá bom? Que é o nosso grau Celsius. Então, na nossa escala
É muito importante isso, de temperatura. A água, quando próximo ali, quando 0 graus Celsius, essa água vai ficar em estado que sólido. Toda vez que você abrir a sua geladeira e você for lá pegar um cubinho de gelo para colocar no refrigerante, você tem que entender isso. Essa água vai estar no estado sólido, né? Porque a gente consegue perceber esses cubinhos, essa formação de gelo, essas moléculas de gelo vão estar muito próximas uma da outra. E essa temperatura aqui, ó, desse corpo, da água, ela vai estar aqui, dessa substância, ela vai estar ela vai estar 0 graus Celsius, que é a temperatura de congelamento da água. Mas também, é claro, se você for lá observar a sua água no estado líquido, né? Então, nós temos o estado líquido da água, né? Ela aqui, nós temos a água no estado líquido, nessa figura aqui, nessa imagem, eu quero mostrar para vocês. E quero que vocês observem que essa temperatura aqui, ela vai ser uma temperatura muito maior. Deixa eu colocar o símbolo aqui de maior, tá? Símbolo de maior. Já estudamos sobre isso, de maior que 0 graus Celsius, tá bom? Maior que 0 graus Celsius. Então, aqui, ó. Vamos supor aqui, por exemplo, vamos voltar aqui nessa informação. Então, nessa informação aqui, nessa temperatura aqui, 23 graus Celsius, a nossa água, ela está no estado líquido, não é verdade? Está no estado líquido. Ou você acordou com a água congelada? Não, você acordou com a água no estado líquido. Então, escovou os dentes, foi tomar banho, né? Você lavou as mãos, então você observou que essa água, então, a partir do momento que essa água tem a sua temperatura, ela sobe um pouco, ela fica maior. O que é maior que 0 graus Celsius? É 1 grau Celsius, né? É 2 graus Celsius, e assim por diante. Qual a temperatura nesse momento dessa pesquisa que eu fiz ontem aqui, às 8 horas da manhã, que era uma temperatura média de 23 graus Celsius. Olha aqui, eu posso afirmar para vocês, que vocês percebem que você está sentindo muito calor, essa temperatura também, quando chegou nos 30%, nos 30 graus Celsius, você também sentiu, você viu essa água no estado líquido, né? Que é a água, é a forma líquida e não o formato de cubos de gelo. Tá? Não congelando, né? Deixa eu falar água congelando. Né? Então, continuando aqui sobre os... Porque a gente está vendo aqui é a forma mais simples do estado físico da matéria. Água no estado sólido, água no estado líquido e a água no estado gasoso. Bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Gente, temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico da matéria, ou seja, de um corpo. A gente fala aqui na ciência que corpo é matéria, tá? Tudo que existe é um sistema. Então, a água, ela é a forma mais simples a gente entender esse estado da matéria. Aqui, estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Aqui eu tenho uma panela, né? E essa panela está sendo aquecida. Nós temos aqui a água em vapor d'água, né? Em vapor aqui de água subindo, né? Indo para a atmosfera. As nuvens também é um bom exemplo disso, né? É a água no estado gasoso. Então, quando você olha para o céu, você vê aquele céu lindo, bonito, maravilhoso, cheio de nuvens. Aquela é uma representação da água em estado gasoso. Então, pode imaginar o seguinte, o que aconteceu então? Porque essa água, ela foi adicionada aqui no estado líquido, tá vendo? E todo esse vapor aqui saindo da panela também é água, mas é a água no estado gasoso. E qual que é a temperatura? Você já imaginou qual que é a temperatura que a água atinge para chegar a esse estado aqui, água no estado gasoso? Essa temperatura aqui, ela chega a 100 graus Celsius. Então, toda vez que sua mãe está fazendo café, que você está fazendo comida, sua mãe, seu pai, você vê aquele vapor de água subindo, você vai imaginar essa água, essa mudança de estado líquido para o gasoso. Então, é muito importante essas referências aqui na nossa escala de temperatura, né, que é o grau Celsius. Então, o grau Celsius, ele vai olhar muito isso, ele vai olhar 2 pontos importantes. Quais pontos importantes?
o momento em que a água vai solidificar, que ela vai começar a criar cristais de gelo, vai entrar no estado sólido, e o momento em que a água, então, passa para o estado gasoso, né, que é uma outra forma. E, é claro, vamos comentar mais um pouquinho sobre o tanto que é importante nós entendemos um pouco sobre a temperatura e essa aula de hoje, né? Esse aqui eu tenho um termômetro, ele está colorido aí. É um termômetro mais novo, nós temos alguns mais antigos, né? Tem um mercúrio dentro, né? Que seja mercúrio. Nós temos aqui a temperatura do corpo humano. E aqui a temperatura do corpo humano, dentro desse visorzinho aqui, deixa eu só melhorar ela aqui, ela tá marcando aqui 36,4 graus Celsius. Essa temperatura normal é a temperatura considerada normal, né? Eu tenho certeza que em algum momento, né, a sua mãe mediu essa temperatura, sua mãe, um parente seu, qualquer pessoa adulta mediu essa temperatura para ver se você estava com febre. Se você estava com febre, então o que aconteceu? Provavelmente ela te levou ao médico, te deu algum medicamento, né? E quando foi que ela quando é que acontece quando a gente observa que o seu corpo está com febre? Quando a sua temperatura ela se aproxima aqui, ó, de 39 graus Celsius. Então, por isso que você não, o seu corpo não pode ter uma temperatura superior a 39 graus Celsius, porque você está com febre, é sintoma de que você está precisando de um auxílio médico. Então, a partir desse momento, por isso é importante, olha que a temperatura do corpo humano, ela vai ser entre, então vamos escrever aqui, ó. Ela vai ser entre, olha aqui, a temperatura considerada normal, tá? 35, tá? Já 35 graus Celsius, tá? E 36,5, tá? Graus Celsius. Essa é a temperatura considerada aí normal pela ciência, né? Assim, para que você possa compreender melhor assim, a dinâmica de como isso acontece dentro do seu corpo humano. Então, gente, olha aqui, é por isso importante a aula de hoje. Porque a aula de hoje nós estamos falando de temperatura, um conceito muito simples, professor. Então, graus Celsius, cujo símbolo está aqui, né, a escala de medida que adotamos no Brasil, e ela é muito importante, olha, porque conseguimos observar diferentes situações onde essa mudança de temperatura acontece entre os corpos. Nós estamos falando aqui de um corpo, de uma substância que é uma água, né, e essa água, ela está interagindo com o seu meio ambiente, ou perdendo calor, ou recebendo calor, né, que nós vimos aqui uma situação onde é possível a gente sentir essa sensação térmica, né? Então essa sensação térmica é muito importante. Você consegue perceber, se estiver muito quente, você vai suar, você vai transpirar, porque é o seu corpo tentando equilibrar essa temperatura aqui, ó. Então ele vai esquentar muito. E como que ele vai fazer isso internamente? Ele vai gerar aí suor, partículas que vão sair por forma ali do calor da água, na transpiração. Então é muito importante a aula de hoje. Nesse momento agora eu vou pedir atividades do livro didático, tá? Essas atividades elas vão estar lá, ó, na página do seu livro didático 170 e 171, tá? Apenas essas duas páginas que vai estar sobre esse conteúdo. Então é importante que você faça a leitura de cada exercício, tá? Que você envie aí, tanto pelo AVA, tá? Tanto pelo AVA quanto também aí pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, né? Essa solução dessas respostas, tá? Então eu estou esperando aí a devolutiva dessas atividades. Bons estudos para vocês. Até mais, até a próxima aula, até o próximo momento.